Conceituar. Você sabe o que é democracia e como se dá a democracia no Brasil? Quem vai explicar esse conceito é o professor André Kaisel, do Departamento de Ciência Política do Instituto de Filosofia e Ciências Humanas. Democracia tem várias concepções, algumas delas conflitantes, mas de maneira muito sintética, né, um conceito, enfim, com o qual eu sinto bastante afinidade, é aquele que define a democracia como o exercício da soberania popular, seja por meio da representação política, seja por meio da participação direta, nos marcos de um Estado de direito que garanta as mais amplas liberdades civis e políticas a todos os cidadãos, mas também um regime de igualdade, tanto formal como substantivo. Portanto, democracia é um regime no qual todos podem participar da vida pública e, por meio dela, demandar, exigir e conquistar direitos individuais e coletivos. A história da democracia no Brasil ela é tortuosa e recente. Por exemplo, né, o sufrágio universal, que, do meu ponto de vista, é um pilar necessário em qualquer democracia moderna, só foi conquistado entre nós em 1988, com a extensão do direito do voto aos analfabetos. A inclusão da totalidade da população adulta na esfera dos direitos políticos básicos no Brasil tem pouco mais de 30 anos. Além disso, do ponto de vista do direito à participação na competição política, que, como diria o cientista político norte-americano Robert Dahl, é a outra perna da democracia, né? De um lado inclusão e do outro competição, esse regime de competição só se ampliou a todas as forças políticas a partir de 1985. Né? O Partido Comunista, nas suas diferentes vertentes, foi proscrito de 1947 até 85. Portanto, é só a partir dos anos 80 que nós temos a mais ampla possibilidade de participação política e a mais ampla possibilidade de competição política, para pensar naquilo que o Dahl chamava também de poliarquia, como o regime político que mais se aproxima da democracia enquanto um ideal ou enquanto valores. Então isso nos dá uma ideia de como as diferentes formas de autoritarismo, arbítrio, né, e opressão são profundamente arraigadas na história brasileira. O que explica, ou ajuda a explicar pelo menos, este recente retorno do autoritarismo explícito ao centro da vida política brasileira, encarnado no bolsonarismo. Você ouviu a explicação do professor André Kaisel sobre o que é democracia. Para aprender mais conceitos, acompanhe a nossa programação. Conceituar. Olá, galera, sejam bem-vindos a mais um programa. Hoje vamos falar sobre um assunto fundamental para todos nós, a democracia. Mas não se preocupe, vamos explorar tudo de uma forma divertida e descontraída. Com apenas 18 anos, Daniel se destacou entre muitos outros jovens e teve a oportunidade de representar a Juventude Paraibana no Senado Federal. Saiu de Cajazeiras com bagagem de motivação e inspiração. Seja bem-vindo, Daniel. Será um prazer bater esse papo contigo. Parabéns, né, por ganhar o curso, né, da redação e ter se tornado o jovem senador 2024. Sua redação, né, se destacou entre muitas outras, né? E qual foi o tema dessa redação e o que te inspirou a escrevê-la? Estar nesse espaço de lideranças, né, de estar na política, me inspirou a escrever essa redação. E um tema muito importante, né, que era os desafios para a democracia, né, brasileira. Então, isso me fez ainda mais refletir e pensar. A minha redação ela se destacou porque quando eu trago a Abaporu, de Tarsila do Amaral, quando ele fala, quando aquela obra, né, do homem com os membros avantajados da cabeça desproporcional ao corpo. E aí é onde eu trago a reflexão de que as pessoas elas não entendem o que é política. E aquela obra, ela só vai ter o membro proporcional ao corpo quando as pessoas elas tiverem entendimento de qual é o papel da política na sociedade. E aí foi uma reflexão muito madura, né? Assim, trazida, expressada por um jovem. Fantástico. Diante disso, como você vê a participação da juventude
juventude hoje na política atualmente? E o que você acha que pode ser feito? para aumentar essa participação? Atualmente eu vejo assim um pouco mais efetiva, mas eu acredito que ainda há chances para ter melhoria, para que o jovem participe mais da política, né? Eu acho que para que isso aconteça deve ser criado mais políticas públicas que coloquem esses jovens neste meio, porque é importante, né? O jovem é o futuro do Brasil, né? O jovem é o pensante e a gente precisa colocar esses jovens nesses meios para que eles acreditem no amanhã melhor e para que através desse acreditar do jovem ele consiga seguir o caminho, ele consiga trilhar e ele consiga chegar ao objetivo, ao projeto de vida dele que ele tanto almeja. Então, o que precisa é ser criado mais políticas públicas para que esses jovens possam estar nesse espaço. Como o Jovem Senador, que é uma política pública, que nos leva a fazer parte desse papel de político no Senado, como também o do jovem deputado aqui, né, no estado da Paraíba, que também vai fazer com que esse jovem esteja nesse espaço, porque eu acho que o lugar do jovem também é na política. Com certeza. Com isso também, né, Daniel? Como foi a reação de seus familiares e amigos ao descobrir que você ganhou o concurso e se tornou um jovem senador? A minha família toda ficou orgulhosa, né, de mim, meus amigos, em especial a minha gestora, a diretora da escola, que sempre me deu apoio, que foi aquela pessoa que sempre quando eu estava no fundo do poço, tentava me puxar, pegava na minha mão e dizia assim, estou contigo, que foi uma pessoa especial na minha trajetória, muito mais do que especial. E foi um momento de orgulho, né? Eu não esperava, eu acreditava no meu potencial, mas eu não esperava que ia ser assim, nesse momento tão especial, e que ia ser assim, uma realização de sonho. Porque meu sonho sempre foi fazer parte da política, estar na política. Porque eu queria levar a voz dos jovens da periferia, a voz dos jovens negros, a voz dos jovens LGBT, que é a PNAB+, a voz dos jovens pobres de classe baixa. E aí eu passei ano passado por um problema muito grande psicológico e que para mim ali era o fim da minha vida, da minha carreira dentro da escola, mas eu consegui, através da minha gestora, que sempre me apoiou, sair dessa bolha e expandir e acreditar e conseguir trilhar o meu caminho. Então, através disso, né, desse acreditar dela, desse olhar que ela teve por mim, me fez eu também refletir um pouco mais sobre mim, sobre o meu futuro, levar adiante isso. E aí minha família, todos, assim, fizeram momentos de parabéns nas redes sociais, pessoalmente, todo mundo contente. No dia seguinte, né, tipo assim, foi à noite que eu recebi a notícia, eu fui o rei do São João aqui da escola, e aí no momento que eu terminei o solo, eles anunciaram. E aí, na manhã seguinte, quando eu acordei, meu celular estava cheio de ligações, de mensagens dos familiares, dos amigos, todo mundo abraçando, contente. Os meus professores também. Teve momentos especiais aqui na escola para parabenizar. A cidade também se mobilizou, fizeram moções de aplauso lá na Câmara. Então, esse momento também foi especial para que a gente também possa dizer assim, foi mérito meu e eles acreditam também em mim. Maravilha. E de fato, né, a gente precisa também estar se preocupando nesse espaço de políticas públicas. Daniel, como você traz de aprendizado com as experiências que você teve como senador jovem? A bagagem maior, né, é você ter contato ali com os jovens dos outros estados, né, que eles vão comentando como é um pouquinho dos estados dele. Eu cheguei lá super curioso para saber como é as políticas públicas dos outros estados. E eu fui pegando sempre um pouquinho de um e de outro, de experiências de vida deles também, repassando um pouquinho de experiências da minha vivência também. E o que eu trago de bom lá é sobre o que é de fato política. E a importância da gente estar inserido na política, da gente pensar um pouco mais e refletir um pouco mais sobre o que há de melhorar, né, na política. Foi uma semana prazerosa, a gente conheceu diversos espaços,
a gente conheceu o poder legislativo, a gente foi na Câmara dos Deputados Federais, a gente conheceu o Senado, né? Porque hoje o nosso poder legislativo a nível federal é bicameral, né? Que é o poder legislativo, que é a Câmara dos Deputados e o Senado. Conhecemos também a parte do poder executivo, onde fica ali o presidente. Conhecemos também o poder judiciário, onde fica o Supremo Tribunal Federal, né? O STF. E fizemos também propostas de leis, né? Para ser levado aos senadores, e a proposta de lei que foi aprovada, porque eu fiquei na Comissão Cecília Meirelles. E a Comissão Cecília Meirelles é a Comissão de Educação. E aí, eu levei uma proposta que era de colocar a redação como disciplina obrigatória na BNCC e também de inserir momentos de reflexão, de letramento político nas disciplinas de história, matemática, filosofia e sociologia. Mas, diante de tudo que a gente foi analisando, a melhor proposta, né, de lei, a melhor PL, era a criação do ENAS, que é o Exame Nacional de Avaliação Seriada. E esse Exame Nacional de Avaliação Seriada seria uma chance a mais que o jovem teria de ingressar na universidade pública. Porque a gente sabe que aqui na Paraíba a gente só tem o Enem, né? E que a gente poderia ter o ENAS, que ele fazia a prova no primeiro, segundo e terceiro ano, e através dessas notas somativas, né, acumulativas, ele iria ter mais chance de entrar em uma universidade. Então, foi aprovado esse projeto pelos jovens senadores, tanto da Comissão Cecília Meirelles, quanto na plenária, por todos os outros jovens senadores, e foi levado para o Senado, para que os senadores eles possam aprovar esse projeto, que seria uma política pública para jovens que não têm, assim, muito acesso à educação, porque a gente sabe que em alguns bairros, em algumas cidades, é bem complicado, é um pouco mais difícil, e através desse ENAS, desse projeto, seria mais fácil com que o jovem ingressasse em uma universidade pública, né? E é isso. Que experiência fantástica. Daniel, é assim também, né? Com todas essas suas experiências, com tudo. Você gostaria de deixar alguma mensagem para os jovens que gostariam também de participar e ter essa experiência com vida? Gente, é nunca desistir, jamais, né? Desistir não pode ser uma opção em nossa vida. Desistir, jamais. A gente sempre tem que ter foco, força e fé. Em tudo que a gente, em toda a nossa caminhada. Se não deu certo hoje, vai dar amanhã. E sempre tentar. Por mais que seja difícil, mas é sempre tentar, né? E é sempre acreditar no seu potencial. Porque a gente tem que ser o nosso próprio jovem protagonista. A gente deve acreditar nas nossas ações, nos nossos sonhos, nos nossos projetos e sempre trilhar, independente de qualquer coisa, né? Porque é muito difícil. A gente sabe que a gente vai encontrar pedras, buracos no meio do caminho, mas a gente tem que aprender que o nosso potencial nos leva longe e que a gente tem asas para voar e que a gente tem que permitir que essas asas elas voem e dê os mais bonitos voos do mundo e que a gente também é águia, né? A gente tem momentos ruins, mas que a gente é águia para no dia seguinte surgir da maneira mais linda possível e sempre tentar fazer esses processos, né? Tivemos o Jovem Senador 2024. Espero que outros jovens também façam ano que vem o Jovem Senador, né? Eu queria que na Paraíba não tivesse mais só 260 e poucos inscrições. Eu queria que tivesse bem mais, que expandisse essas inscrições, que mais jovens participassem disso. E que os jovens também, vai vir aí, né? O Jovem Deputado. E eu queria que essas inscrições para o Jovem Deputado tivessem um salto enorme no número de inscrições, porque é uma oportunidade única e é uma oportunidade maravilhosa, é uma experiência incrível. E todas as pessoas que fazem esse processo
que participam dessa experiência. Ela é fantástica, gente. Não existe uma experiência mais linda do que você se inserir na política e de que você adquirir experiência, uma bagagem de conhecimento com outros jovens. Com certeza. Muito obrigado, Daniel, por compartilhar suas histórias, suas ideias aqui conosco. Desejamos a você um grande sucesso na sua trajetória e ficamos com vocês aí. Muito obrigado. Eu que agradeço. Você já sabe quais são as funções de um vereador e do prefeito? Então, antes de votar, que tal saber melhor qual o papel que cada um desses políticos tem na sua cidade? O vereador é a ligação entre o governo e o povo. Ele tem o poder de ouvir o que os eleitores querem, propor e aprovar esses pedidos na Câmara Municipal. Fiscalizar se o prefeito e seus secretários estão colocando essas demandas em prática. Ao vereador também cabe elaborar as leis municipais e fiscalizar a atuação do executivo, no caso, o prefeito. São os vereadores que propõem, discutem e aprovam as leis municipais. Cada vereador é eleito de forma direta, pelo voto, tornando-se um representante da população. Por isso, deve propor projetos que estejam de acordo com os interesses e bem-estar do povo. O prefeito é o chefe do poder executivo no âmbito municipal, sendo responsável pela administração pública e pela implementação das políticas e programas aprovados pela Câmara dos Vereadores. Cabe ao prefeito gerenciar os recursos financeiros e humanos do município, garantindo a eficiência na prestação dos serviços públicos, como saúde, educação, transporte, saneamento básico, entre outros. O prefeito é responsável por elaborar o orçamento municipal, submetendo-o à aprovação da Câmara dos Vereadores e pela correta execução dos recursos de acordo com as diretrizes estabelecidas. O prefeito pode propor projetos de lei à Câmara dos Vereadores, visando regulamentar questões de interesse público e melhorar a qualidade de vida da população. É dever do prefeito fiscalizar a aplicação dos recursos públicos e as atividades dos órgãos municipais, assegurando a transparência e a legalidade dos atos administrativos. Embora a segurança pública seja uma responsabilidade compartilhada entre o governo estadual e federal, o prefeito tem papel importante na articulação da política local de segurança e na cooperação com as autoridades policiais. Bom, galera, agora vocês já sabem tudo sobre o papel do vereador e do prefeito na nossa cidade e como as eleições municipais são super importantes. Lembre-se, cada voto importa e sua participação faz toda a diferença. Tive o prazer de receber aqui Luciano Alves. Ele que é educador popular, educador, grande incentivador e traz consigo uma vasta experiência nas questões políticas. Seja bem-vindo, Luciano, ao nosso espaço. Obrigado, Elaine. Obrigado a todos vocês que estão aí nos acompanhando. E falar sobre a democracia é importantíssimo para esse momento que a gente está vivendo. À medida que nos aproximamos das eleições municipais de 2024, o conceito de voto consciente ganha cada vez mais destaque. Como é que os eleitores podem se educar sobre os candidatos e suas propostas antes das eleições? Elaine, eu penso que nós, eleitores, eleitoras, eu acho que um dos primeiros passos é a gente materializar a indignação, a negligência, todo tipo de violência que os eleitores sofrem. O voto consciente é importante, sem dúvida nenhuma. Eu penso que muitas pessoas, e aí é um processo cultural, vêm interiorizando a importância desse voto consciente. E votando consciente. Só que a gente forma um grupo de pessoas que passam a ter um olhar crítico, a ter uma visão coerente dentro de uma perspectiva do voto consciente. Quando a gente olha no lado, tem mais um grupo que precisa ser também formado. Então, é como se fosse um ciclo. O importante é que a gente não desista de acreditar de que eu, você, que o nosso voto consciente faz a diferença. E que esse voto consciente, ele deve impulsionar e incentivar outras pessoas a acreditarem no poder do seu voto, porque é o seu voto. É nesse momento que nós somos iguais. É nesse momento que todo mundo, independente de classe política, independente de poder aquisitivo, todos somos iguais porque o voto é um só. O meu voto é único, o seu voto é único. O meu não vale 2, nem o seu vale 3.
o meu vale 1, o seu vale 1. Então eu acho que tem que potencializar sim a questão do voto consciente. Por mais que se tenha esse processo avançado, inclusive, dessa perspectiva da consciência, mas eu acho que ainda estamos longe de garantir que uma população, que uma comunidade, que uma massa populacional atinja esse nível da consciência. Obrigada. Como a educação política pode influenciar a conscientização dos eleitores na hora de votar? A educação política é essencial. É fundamental esse processo de formação dentro do campo da política. Mas não é fácil. Primeiro porque eu acho que um dos grandes desafios é a gente fazer um movimento de formação política que traga uma metodologia que dialogue com a realidade do povo. O povo precisa compreender aquilo que está sendo passado. Garantir o processo de formação política é essencial, porém é importante a gente também saber o seguinte: quem está no poder, o sistema, quer que o povo seja formado politicamente? Quer que o povo saia da ignorância política? Quem está na ignorância política consegue reconhecer a necessidade de sair dela? Quanto mais ignorante o povo, talvez seja melhor para aqueles políticos sem compromisso, que estão lá, inclusive, há 4, 8, 16, 20 anos. Se você pegar a história da política, tem parlamentares que estão lá há 16 anos. Tem parlamentares que têm vínculos familiares políticos. Então, trabalhar esse processo também dentro do campo da formação política é essencial. E aí eu ratifico. Dentro de uma linguagem que seja acessível às pessoas e que elas compreendam e se reconheçam nesse papel de querer gostar de política. Hoje você encontra pessoas e a maioria delas, quando você vai falar de política, é revoltada com a política. Corre de política. Não gosta, né? Na linguagem popular, esculhamba você para falar de política. Então, uma figura dessa, para um sistema que está hoje aí vigente, com esses personagens que estão lá há 4, 8, 16, 20 anos, é formidável uma reação dessa. Porque se o povo se afasta da política, não tem uma formação política mínima para poder ter essa visão crítica, quanto mais distante o pessoal tiver desse processo, melhor para aqueles que estão lá no poder. Porque eles sabem exatamente a metodologia de fazer voltar ao poder novamente. Enquanto isso, o povo, inclusive os mais marginalizados, ficam na margem. Verdade. E como é que as redes sociais e as novas mídias estão impactando a forma como os eleitores se informam sobre as eleições? Olha, as redes sociais a gente não pode negar. Eu acho que é uma ferramenta importantíssima para esse processo político. Há quem diga, e eu também ratifico isso, principalmente os cientistas políticos, e qualquer político que você for conversar hoje, a gente faz a leitura de que existem duas campanhas. A campanha do corpo a corpo, da caminhada, que você vai conversar com o eleitor, que você faz os grandes momentos de diálogos. E existe a campanha virtual, a campanha exatamente das redes sociais. Então, se você perceber, tem esses dois movimentos acontecendo paralelamente, simultaneamente, porque as redes sociais têm um poder muito grande de influenciar. Ela influencia demais as pessoas. Qual é o problema das redes sociais? Que não é o problema da rede, mas volta para a questão da formação política ou da ausência dessa formação política. É exatamente as pessoas acreditarem em tudo que se vê. Ainda não se tem uma lei que regulamente a questão das redes sociais. Então, muitas vezes se posta tudo o que quer, sem responsabilidade da vericidade da questão. E muitas vezes, do outro lado, quem recebe, por ausência da formação política, acaba replicando, talvez, informações incoerentes, sem ser de verdade, e acaba fomentando a tão famosa fake news. A fake news aí que a gente sabe que nos deixou abandonados por um determinado momento, por conta de inverdades que foram ditas, monstros que foram criados, e a sociedade pagou caro por um determinado período. E hoje também, dentro desse processo da formação política, cabe também incluir nesse processo a questão das redes sociais, a importância dela para esse momento. Então, candidato ganha a eleição a partir das redes sociais também.
E você percebe que estão investindo muito nesse processo. E aí o eleitor, para terminar a fala, deveria também utilizar as ferramentas, as redes sociais também, para trazer seus pleitos. É nesse momento que as redes precisam ser potencializadas com iniciativas que já existem, mas também inovar situações de trazer o buraco da sua rua, a saúde que não funciona, o PSF que está lá sem estrutura e todas as outras políticas de ambiente e tantas outras na área do trabalho, da ação social, da cultura. É nesse momento também que a população precisa colocar isso nas redes sociais para, inclusive, sensibilizar e provocar os políticos a assumirem compromissos com essas causas e com esses povos. Eu acho que ainda falta muito a gente aprender também a utilizar de forma consciente e verdadeira esses canais de comunicação. E quais são os principais erros cometidos pelos eleitores ao escolher candidatos nas eleições? O principal erro dos eleitores é o seguinte: se você perguntar ao eleitor hoje em quem você votou há 4 anos atrás, a maioria não vai saber em quem votou. Então, quer dizer, o voto consciente, e aí voltando para primeiro, o voto consciente é fundamental. Porque o voto não termina no dia 6 de outubro, como é a próxima eleição agora. O voto é o voto que você tem que dar e acompanhar durante os 4 anos. Principalmente se o seu candidato, aquele que você votou, ele tiver êxito no pleito, ele for eleito ou eleita. Então você precisa acompanhar. Mas ainda é uma fragilidade nossa, da grande parte da população, de achar que a eleição acaba agora, dia 6 de outubro. A eleição acaba, mas a política não acaba. É agora que começa. Então, criar também esse movimento de garantir que o seu voto seja um voto que tenha um peso necessário, seja um voto consciente, mas que você possa acompanhar durante os 4 anos é fundamental. Era tão bom que cada pessoa que pudesse votar desse o troco aos maus políticos. Aquele que eu disse que está lá há 4, 8, 16 anos. Eles passam lá 4 anos dentro do gabinete. E a maioria deles chegam agora nas comunidades. Eu falo de comunidades porque é um campo que muitos atacam. E eles sabem a metodologia e a forma de chegar na comunidade a cada 4 anos. E muitas vezes ainda tem gente que acredita, ele vai saber se eu votei ou não. O voto é secreto. Mas tem pessoas que ainda conseguem se render a essa lábia dos maus políticos que chegam a cada 4 anos, utilizando desse processo, que não é um processo lícito, em sua maioria, é um processo alienador e muitas vezes acaba logrando êxito diante dessa realidade tão marginalizada, excluída e ignorante da população. Então as pessoas precisam aprender a votar. Precisam aprender a responder a esses políticos que chegam nesse momento na urna. Se esses políticos chegam depois de 4 anos, é na urna que eu vou dizer não a eles. É na urna que eu vou dizer a eles e mostrar que nós estamos conscientes, que nós vamos reagir a esse processo de alienação, a esse processo de compra, a esse processo de achar que nós somos objetos irracionais. Esse é o voto certo, aprender a votar, para garantir que esse voto ele seja traduzido na política de saúde, educação, infraestrutura, lazer, educação, família, moradia, enfim. Então, o senhor poderia deixar algum conselho para esses eleitores que são indecisos ou então desmotivados a votar na eleição? Posso sim, Elaine. Acho que o melhor conselho para esse momento é, primeiro, não vote nulo e nem vote branco. Tem gente que quer anular seu voto achando que todos os políticos ou políticas são iguais. Não são. Não vamos cair nessa onda de achar que todo político é do mesmo saco. Quem diz isso são aqueles que são ignorantes, mas que têm uma intencionalidade de botar na nossa mente de que nenhum político presta. Então, votar branco e nulo de forma alguma, porque você vai estar fortalecendo exatamente quem está no poder. Quem está lá há 4, 8, 16, 20 anos e quer viver lá pro resto da vida. Primeiro conselho é esse. Vamos construir uma linha de raciocínio, vamos analisar as propostas de cada um, vamos votar pelas propostas. Tem gente que não gosta de assistir horário político, é importante assistir, é importante conhecer.
É importante conhecer vários candidatos. É importante conhecer as propostas dos candidatos. É importante conhecer os antecedentes desses candidatos. É importante conhecer de onde ele veio. Para que você possa criar uma linha de raciocínio, uma linha que você possa analisar e aí você fazer o seu voto. Não um voto automático. Não um voto como se fosse nada. Não voto em troca de nada, senão pela política pública. Então, o conselho que eu dou é isso. Escolhemos um candidato, cada um pode escolher um candidato, uma candidata. Não vote branco e nem vote nulo, escolha. Porque o seu voto tem peso. E escolha naquilo que você acredita, que você conhece e que você confia. Como é que você vai fazer isso? Conhecendo os candidatos e as candidatas, conhecendo as propostas. Não voltemos no automático. A gente não pode votar pelo automático. Não pode, eu vou votar porque fulano já está ganhando, não vou perder meu voto. Vote em quem você acredita. E para isso, você precisa conhecer essa pessoa. Ou as pessoas, ou os candidatos e as candidatas. Vamos votar consciente. Quero te agradecer, Luciano, por ter compartilhado esse momento, compartilhado sua opinião com a gente, com o público. É sempre um prazer e eu acho que a nossa missão é essa. É potencializar esses diálogos para garantir que a nossa comunidade, o nosso povo, a população, ela possa ter êxito e participar ativamente de um processo de mudança, inclusive no campo da política. Obrigado, Elaine. Obrigada também. A democracia não é apenas um sistema político, é um compromisso com a justiça, a igualdade e a participação de todos na construção do nosso futuro. Portanto, que possamos continuar a defender e fortalecer os valores em todos os aspectos da nossa vida cidadã. Até o nosso próximo programa. Se quiser acompanhar os bastidores desse programa e de outros, acompanhe a gente nas nossas redes sociais e no Instagram, @Papo de Jovem, e no YouTube, Papo de Jovem. Até mais.